Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Estamos agora em verbo. Hoje vamos trabalhar os tempos verbais, os modos do verbo. Sabia que o verbo tem modo? É, o verbo tem modos. Nós vamos conhecer os 3 modos verbais e também os tipos, as vozes verbais, tá? Vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Português do zero. Vamos lá. Tempos verbais. O que isso significa, galera? A partir do momento em que se fala, os tempos verbais indicam quando ocorre o fato expresso pelo verbo. O que isso significa? Imagina o seguinte: imagina que eu estou contando um fato que aconteceu comigo, certo? Esse fato aconteceu antes do momento que eu estou falando, tudo bem? Então eu digo que eu fiz um exame, uma prova de concurso público, certo? Então se eu digo assim, o candidato realizou a prova, olha aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. O candidato realizou a prova. Realizou significa pretérito, significa passado, ou seja, aconteceu antes do momento da fala, certo? Agora, no presente, eu digo assim, o candidato realiza a prova. Olha aí, ó, realiza, está no presente. O candidato está fazendo a prova agora, neste exato momento, certo? Isso é presente, ou seja, o fato ocorre no momento em que se fala. Viu aí? E no futuro? Aqui, ó, futuro. O candidato realizará a prova, ele vai realizar a prova. Isso acontece, ó, depois do momento em que se fala. Eu estou falando agora, o candidato ainda vai fazer a prova depois. Quando? Depois, na linha do tempo vai ser depois. Pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a 2 dias, um mês, não importa. Mas vai acontecer depois do momento da fala. Isso é futuro. Pode ser um futuro próximo ou um futuro distante, mas é futuro, porque acontece depois do momento em que se fala. Beleza? Agora tem uma observação que eu fiz questão de colocar aqui, porque eu encontro muito em manchetes jornalísticas. Notícias, isso é muito comum. Olha aqui, ó, observação. Tempos verbais no presente ou no futuro podem indicar passado. Jander, não entendi não. O que você quis dizer com isso? Olha só. Observa esse exemplo aqui. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. Ué, mas tá errado, Jander. Pô, em 1500, 500 anos atrás, Cabral chegou ao Brasil, não seria o correto? Sim, seria o correto. Chegou, né? Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Chegou. Mas se ele colocar chega, tá errado? Não tá errado. Isso é uma forma expressiva. Isso tem um objetivo, tá? Isso é uma estratégia de aproximar, de trazer aquele evento antigo para a nossa realidade. É como se ele tivesse, sabe, fazendo com que aquele momento que foi há tanto tempo, que ele consiga, que a gente tenha uma sensação de que aconteceu num tempo mais próximo. Quer ver? Quando tem jogos de futebol, né? Aí diz lá, São Paulo vence Flamengo. Pô, mas vence Flamengo? Pô, mas o jogo foi ontem. Ele tinha que colocar, São Paulo venceu o Flamengo. Percebeu? Mas ele coloca, São Paulo vence Flamengo. Por quê? Ele chama pro presente. Isso é uma estratégia, porque ele está trazendo aquela notícia que aconteceu para a realidade atual. Percebe? Isso é uma estratégia, isso não consiste em erro. Não, ele conjugou errado. Não é isso. Isso tudo é pensado, isso tudo é estratégico. Tudo bem? Um outro caso curioso também
é essa construção aqui. Ó. A gente sempre fala assim, ah não, amanhã eu resolvo o problema. Ah não, amanhã eu vou à sua casa. Ah não, amanhã eu faço isso. Ué, amanhã eu resolvo? Amanhã eu resolverei. Resolverei, certo? Não seria a conjugação adequada no futuro? Sim. Mas aqui, esse resolvo, ele está trazendo o que iria acontecer no futuro, ele traz para a realidade atual, sabe? Ele chama para o presente, percebeu? Isso é uma estratégia, tá? Isso é muito comum no meio jornalístico. Agora vamos conhecer os tempos básicos do modo indicativo. Entramos agora no modo, tá? Vamos conhecer os modos. A gente vai conhecer o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Vamos conhecer esse cara primeiro aqui, ó, o indicativo. Ó. O indicativo. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, no presente, um exemplo, ó, o verbo estudar, tá? Vamos pegar esse verbo aqui, ó. Vamos conjugar o verbo, vou botar aqui do lado, ó, estudar, certo? Vamos estudar. Vamos estudar o verbo estudar. Vamos lá. Ó, no presente, vamos conjugar então. Ele estuda todos os dias. Certo? Agora, se eu conjugar no pretérito perfeito, você que é passado, né? Ou seja, o candidato estudou para a prova. Tá errado aqui, tá? Corrija aí, por favor. O candidato estudou para a prova. Certo? E no pretérito imperfeito é o candidato estudava todas as noites. Viu aí? Pretérito mais que perfeito, o candidato estudara. Show? Agora no futuro do presente, o aluno estudará para a prova. Viu aí? E no futuro do pretérito, o aluno estudaria ontem. Viu? Tudo isso é o modo indicativo, tá? O tempo presente pode ser equivalente à forma verbal composta por 2 ou 3 formas verbais. Ué, mas como assim, Jander? O presente, ele pode equivaler a 2 formas, 3 formas verbais? Olha só. Os alunos estão estudando o conteúdo específico, certo? Estão estudando. Tem quantos elementos aqui? Tem 2 elementos, né? Estão estudando. Viu aí? Eu tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal. Viu aí? O nome disso se chama locução verbal. Estão estudando. Verbo ser mais gerúndio. Ó. O gerúndio é isso aqui, tá? É a terminação do verbo. Ó. Quando tem NDO, significa gerúndio. A gente vai ver mais à frente, tá? Fica tranquilo. Então eu tenho aqui, ó, uma forma composta, né? Aqui, ó, de 2 elementos, ó. Uma locução verbal. Olha o exemplo de baixo. Quando ele começou a marcar o cartão resposta, ela já tinha terminado a prova. Viu? Tinha terminado a prova, né? O verbo aqui, ó, o verbo ter, mais o verbo com final ado, ou seja, no particípio. A gente vai ver isso mais à frente. Fica tranquilo, tá? Olha só. Vamos agora para o modo subjuntivo. É o segundo modo, tá? O primeiro foi o imperativo. Agora a gente vai ver o subjuntivo. O subjuntivo já é o segundo modo, tá? Vamos lá. Vamos conjugar agora no modo subjuntivo o verbo aprender. Ó. O verbo aprender. Certo? Beleza. No presente, vamos lá. Talvez ele aprenda o conteúdo de português. De português eu acrescentei aqui, tá? Não tá na frase não. Ó.
Agora no pretérito imperfeito, talvez ele aprendesse o conteúdo. Show? Aprendesse. Olha a terminação aí. Tá vendo? Futuro. Quando ele aprender o conteúdo. Tá vendo aí? Olha só. Aqui eu estou apenas apresentando as conjugações verbais, dos modos do verbo, tá? Isso aqui, essa aula de hoje, galera, isso não substitui um estudo dedicado à conjugação completa, tá? Você precisa consultar uma gramática ou até um dicionário. Muitos dicionários também têm lá o quadro com conjugações para vocês assimilarem melhor o conteúdo, porque só nessa aula aqui não é suficiente. Tá legal? Tudo bem? Isso aqui é uma apresentação do conteúdo, para vocês se familiarizarem e entenderem o que é o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, tá? Eu só estou dando uma apresentação bem simplificada, eu estou apresentando para vocês conhecerem, tá? Mais à frente eu já vou apresentando conceitos com conceitos mais aprofundados, vamos dizer assim, tá bom? Beleza? Não quero entulhar de conteúdo vocês assim de uma vez, não. Eu vou apresentando aos poucos, de leve, de uma forma mais light. Tá legal? Vocês estão começando agora, então eu não quero entulhar, não. Tá bom? Vamos lá, então. Modo imperativo agora, tá? Esse é o terceiro, não se esqueça. Opa, esse é o terceiro modo, tá? Vimos o indicativo, o subjuntivo, agora vamos ver o imperativo. Vamos ver alguns exemplos aqui de verbos no imperativo? Vamos lá? Então tá bom, vamos lá. O imperativo, ele indica ordem, desejo, sugestão. E esse desejo, ele pode ser tanto no afirmativo quanto no negativo. No afirmativo, a gente pode utilizar esse exemplo aqui, ó. Estude. Estude todo o conteúdo ainda hoje. Estude, tá bom? Tô falando com você. Estude, tá? Estuda tu, estude você, tá? Todo o conteúdo ainda hoje. Esse é o afirmativo. Agora, no negativo, é o seguinte. Você vai colocar o não na frente. Por quê? Porque você está dando uma ordem na negativa. Não estude o conteúdo extra. Não faça isso. Não saia de casa. Não fume. Viu aí? Sempre no modo imperativo. Vamos conhecer as vozes verbais agora? Olha que barato, ó. As vozes verbais. O que é voz verbal? É a flexão, é a variação que o verbo sofre, tá? É a flexão que indica se o sujeito pratica, se recebe ou se pratica a ação expressa pelo verbo. Existem 3 vozes verbais. Por que eu botei existem? Existem aqui, ó. Corrige aí, por favor. Existem 3 vozes verbais, tá? Ó, corrige aqui esse texto também, ó. Flexão que indica o sujeito que pratica, que recebe ou pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Voz ativa. Cadê minha caneta? Vem aqui. Vamos lá. Quando o sujeito é agente, o que isso quer dizer? Quando ele pratica a ação verbal. Olha o exemplo daqui de baixo. Ó, tem um Czinho aqui, ó, técnico, tá? Ó. Os técnicos repararam o problema do equipamento, ou seja, eles consertaram, né? Os técnicos repararam. Quem é o sujeito aqui do verbo reparar? Os técnicos. O que acontece aqui? O sujeito é o agente.
sujeito agente, ou seja, ele pratica a ação de reparar o problema do equipamento. Viu aí? Por isso que é voz ativa. O sujeito agente, eles estão praticando esse ato, essa ação verbal, reparar o problema. Quem reparou o problema? Os técnicos. Tá bom? Agora, na voz passiva, acontece o seguinte. É quando o sujeito é paciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando ele recebe a ação, dependendo da estrutura verbal, a voz passiva subdivide-se em 2 tipos. A gente vai ver agora. A analítica e a sintética. Vamos ver a analítica primeiro. Na voz passiva analítica, é quando a estrutura verbal é formada pelo verbo auxiliar, que pode ser o verbo ser, pode ser o verbo estar, o verbo ficar, mais o particípio do verbo. Lembrando que o particípio, né, tem aquele final ado, né? Ado ou ido. Vamos ver. Do verbo principal, que é o indicador da ação. Beleza? Olha o exemplo daqui de baixo. A nova lei foi sancionada. Está na voz passiva analítica. Por quê? Porque olha só, a estrutura verbal é formada por verbo auxiliar. Olha o verbo auxiliar aqui, ó. Esse aqui é o verbo auxiliar, tá? Que pode ser o verbo ser, estar, ficar. Aqui, ó, foi. É o verbo ser no passado, tá vendo? É o verbo ser mais o particípio final ado ou ido. Aqui, ó, ado. Ó, ada porque está flexionada no feminino, tá? Aqui, ó, foi sancionado. Por exemplo, a nova lei. A lei, né? Agora, se fosse o decreto, o novo decreto foi sancionado. Sofreria uma flexão no final. Seria ado, né? Viu aí? Beleza? Ó, leis são revogadas. Eu tenho o verbo auxiliar aqui, ó. São. Ó, verbo ser de novo, viu? Mais final no particípio, ó. Ada. Tá vendo? Só que agora tá com S, porque sofreu a flexão de plural, tá? Ser mais ado ou ido. Tudo bem? Beleza? Viu aí a analítica? Vamos ver a sintética agora? A sintética ou pronominal, né? Porque ela vai ter um pronome ali. Tudo bem? Vamos lá, vamos conhecer. A voz passiva sintética ocorre quando a estrutura verbal é formada com o verbo onde? Na terceira pessoa, concordando com o sujeito. Mais o ser. Olha o cara aqui, ó. Mais o ser, que é o nosso famoso pronome apassivador, o terror dos concurseiros. Olha aqui um exemplo clássico de pronome apassivador. Aprovou-se uma lei. O que isso significa? Isso significa que uma lei foi aprovada. Então, nós temos aqui um sujeito. Uma lei é o nosso sujeito. Mais o verbo, mais o pronome ser, que é o nosso pronome apassivador. Aqui, ó, pronome apassivador, esse cara aqui, ó, ser. Ou partícula apassivadora também, conhecido assim. Vou repetir, galera. Quando a estrutura verbal é formada com o verbo na terceira pessoa, ó, aprovou, ele aprovou, ela aprovou, viu aí? Tá na terceira pessoa, viu? Porque concorda com o sujeito, ó. Uma lei, tá vendo? Mais o ser, que é o nosso pronome apassivador. Olha o exemplo de baixo.
revogaram-se as leis. Por que aqui tem um M de plural aqui? Porque o verbo deve sempre concordar com o sujeito. Olha aqui, ó. As leis. As leis é o sujeito. Certo? Está no plural. Então o verbo também vai ficar no plural. Porque aqui é como se fosse assim, ó. As leis foram revogadas. Tudo bem? Beleza? Vamos avançar? Vamos conhecer agora a voz reflexiva? A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe ação verbal. Ou seja, quando é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Aqui, ó, nessa explicação que eu dei aqui anteriormente, ó, há alguns minutos, eu tinha percebido que estava errado, ó, que as vozes verbais é a flexão que indica se o sujeito pratica, recebe, ou aqui, ó, pratica e recebe simultaneamente, ó, tá vendo? E recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo, porque existem três, né? Você tem aqui, ó, o que pratica, que é a ativa, você tem aqui a que recebe, que é a passiva, e você tem a que pratica e recebe, que no caso, essa aqui é a reflexiva. Tudo bem? Corrige aí, por favor, tá? Show. Vamos lá, reflexiva. Ela pratica e recebe a ação verbal, ou seja, quando é ao mesmo tempo agente e paciente. Ela é agente e paciente. Quer ver? Olha só. Olha o exemplo aqui de baixo, ó. O mecânico se feriu acidentalmente. Ele praticou o ato de ferir. Porém, ele sofreu a ação de ser ferido. Ele feriu e foi ferido ao mesmo tempo. Então, esse ser aqui é um pronome reflexivo, tá? Porque ele está indicando que o verbo está na voz reflexiva. Esse verbo aqui, ó, se feriu, tá bom? Nós não nos consideramos culpados pela irregularidade. Nós não nos consideramos culpados. Tudo bem? O que isso significa? Nós não nos consideramos. Aqui está acontecendo o quê? Está praticando e está recebendo ação de considerar. Eles estão